Olá, se você está interessado em saber como que está o mercado para Product Designer e UX Designers aqui na Austrália, esse vídeo é para você. Então já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e compartilha esse conteúdo com alguém que você conhece. E aproveita e já me segue no Instagram que tem bastante dica por lá também. A indústria de UX na Austrália vem amadurecendo desde 2008 e desde então vem surgindo vários organizadores que têm o foco em melhorar o amadurecimento da indústria aqui na Austrália. Um dos primeiros organizadores foi o UX Australia em 2008, a XDA em 2011, Design Thinking em 2015 e a cada vez mais vem surgindo mais iniciativas que visam melhorar a indústria aqui na Austrália. Mas Joyce, por que você está me falando tudo isso agora? Eu só quero saber como está o mercado australiano no momento. Bom, vamos começar do contexto que a Austrália é exigente na escolha de seus candidatos. E esses profissionais dessas organizações ajudaram sim as empresas a entenderem o potencial que o UX pode trazer para as empresas e também elevar o nível de exigência do que eles esperam dos profissionais do mercado. Também devemos levar em consideração que a Austrália está em 10º lugar como um dos países com melhores salários no mundo. Então, porque a Austrália paga bem e as empresas começaram a entender o potencial que o UX designer tem para trazer lucro para a empresa, essa indústria sim tem um bom salário no mercado australiano e por conta disso, muitos imigrantes e australianos que trabalham em outras áreas têm interesse agora de mudar para a área de UX. Isso acaba aumentando mais a competição no mercado de trabalho aqui na Austrália. Mas isso significa que você não consegue entrar no mercado australiano? Não significa isso. Mas significa que não vai ser tão fácil assim quanto você espera. E no momento econômico que a gente está aqui na Austrália, em 2023, com vários layoffs que aconteceram no início do ano, hoje a gente tem ainda bastante pessoas, profissionais no mercado, muito bons, que ainda estão procurando a vaga correta. Significa então que a concorrência para quem está entrando, ou a concorrência para quem quer entrar, está bem acirrada. Uma outra coisa do mercado australiano é que tem muito mais vagas para UX e UI designer do que só um especialista focado numa área só. No momento, as empresas estão focando em economizar dinheiro por causa dos riscos da economia que ainda não está tão estável. Então, eles querem investir em pessoas que possam fazer o processo completo. Então, foquem em saber os processos end-to-end. Porque vai ter mais empresas buscando esse tipo de profissional. Mas eu tenho falado com alguns recrutadores, especialistas na área de UX, e eles compartilharam comigo que sim, no momento o mercado australiano está bem desafiador. Porque algumas empresas fizeram layoffs e ainda não abriram vagas para novos candidatos de UX, e estão mantendo os projetos com os profissionais que eles já têm na empresa. E às vezes aumentando também a carga para aqueles profissionais. E algumas empresas também decidiram fazer um hire freeze, que significa parar as contratações da empresa no momento. E algumas empresas decidiram fazer somente contratações estratégicas. As empresas agora reduziram a quantidade de vagas abertas no mercado e no momento a gente tem bastante candidatos no mercado. Bom, então não é o momento de entrar no mercado? Depende muito de você. O que eu digo é que tenho amigos que sim foram mandados embora através dos layoffs das empresas e demoraram de 3 a 6 meses para conseguirem se realocar de novo no mercado australiano. Eles já tinham experiência local, eles não tinham problemas de vistos, mas sim, foi ainda desafiador para eles voltar para o mercado. Mas não é impossível para você conseguir entrar no mercado novamente. Vou também passar algumas dicas do que você pode fazer até você conseguir a oportunidade que você precisa no momento e algumas opções aí que você pode fazer durante esse processo. Então, esses recrutadores que falaram comigo sobre a situação que eles estão enfrentando agora, sim, eles me confessaram que tem alguns candidatos que eles já conhecem o portfólio, já sabem o potencial que aquele candidato tem. E sim, esses profissionais estão já na lista à frente de todo mundo. Quando eles recebem qualquer oportunidade, eles já filtram essas pessoas para a empresa, porque eles sabem o que esse profissional é capaz de fazer e sim, eles acreditam que
esse profissional tem uma maior chance de conseguir entrar na empresa e eles conseguirem a comissão que eles precisam. Então, sim, o network é essencial para quem quer entrar na empresa. Às vezes você aplica sozinho para uma empresa e como no momento a gente tem muitos aplicantes para as vagas, acabam que o seu nome nem é escolhido porque são muitos candidatos que as empresas precisam olhar. E as poucas empresas que estão contratando, eles não têm tempo de olhar todos os candidatos de uma vez. Então você precisa facilitar, você precisa mostrar o seu potencial, você precisa mostrar que você é um bom profissional. E sim, o network pode ser um bom potencial aí, porque as pessoas que conhecem o seu trabalho podem te recomendar para a empresa que tem a vaga aberta. E aí isso eleva um pouco o seu perfil do candidato da lista de todos os candidatos que eles receberam. Deu para entender? Outra coisa é que às vezes é um desafio mesmo conseguir o trabalho em si, mas às vezes também você não quer manter um tempo muito longo que você não está trabalhando no seu LinkedIn, no seu currículo. Outras opções, nesse meio termo que você não conseguiu uma vaga permanente, você pode aplicar para vagas de contractor e focar mais em projetos como freelancer. Se você é um profissional que manda muito bem nos processos e no inglês e sabe fazer o processo todo de UX sozinho, eu vou te dar uma dica ouro que você consegue fazer alguns projetos de pesquisa, ganhar um dinheirinho e ainda ter alguma coisa para colocar no seu currículo nesse tempo aí que você está tentando aí reerguer na sua carreira de novo como UX designer. Para quem não conhece, o Askable é uma plataforma de pesquisa. Eles têm uma grande lista de pessoas que podem ser recrutadas para uns projetos específicos. E eles prestam serviços também para as empresas que precisam fazer pesquisa com participantes que não são exatamente seus clientes. Ou pode sim também ser seus clientes. E o que eles fazem? Eles pegam UX researchers que não são do Askable, mas trabalham para o Askable. Então eles pegam contractors fora do Askable, eles fazem os projetos acontecerem como se fosse um profissional da Askable. Deu para entender? Então simplesmente você poderia ser um researcher contractor da Askable. Um UX researcher que sabe os processos, tem um inglês legal e quer saber muito sobre qual que é esse link, me deixa aqui um comentário, eu quero esse link, que sim, aí eu te passo o link, tudo bem? Vou estar esperando o seu comentário lá, tá bom? Deixa aí. Essa é uma forma que você pode começar a ter uma experiência local. Também isso pode ajudar você a preencher esse tempo aí de gap que você não está trabalhando como permanente. E você pode também fazer um dinheirinho com isso tudo. Bom, deixa aqui como que tá o inglês de vocês, porque sim, você precisa ter um inglês muito bom, você precisa fazer reports profissionais e sim, a empresa só vai receber UX researchers que são muito bons, que conseguem representar a Askable. E vale a pena lembrar que o portfólio também vai te ajudar muito a você se mostrar um bom candidato, um bom profissional, uma pessoa que consegue gerar impacto e mostrar esse impacto através do seu portfólio. Eu já fiz um conteúdo aqui no canal sobre as dicas de como você criar um portfólio, então vai lá agora e dá uma olhada lá. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Sim, tá difícil, mas não é impossível. Sim, vai depender muito de você preparar um portfólio, se vender muito bem, se mostrar um candidato melhor que os outros candidatos, mostrar o impacto que você pode trazer para o business, melhorar o seu network e continuar tentando, porque uma hora acontece. Vai demorar? Pode demorar, pode ir rápido, depende muito das pessoas, depende muito da oportunidade que você vai encontrar no caminho. Aplica sem medo, continua aplicando, porque você nunca vai receber o sim se você não tentar. O não você já tem.
Então, tenta, porque no pior das situações, você vai levar tudo isso como aprendizado. Então, olha essa playlist aqui que vai te mostrar como ser um bom designer no mercado de trabalho. Tem muita dica lá. E eu te vejo até a próxima. Tchau!